Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu agradeço pela sua participação. Este vídeo foi desenvolvido em resposta ao ateu Fábio Sabino, quando este participou de um podcast e fez acusação contra Jesus, classificando-o de pecador, isto pelo fato de Jesus ter sido batizado por João Batista. Assista o vídeo. Vocês vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. Não. E se eu lhe provar para você que ele foi? Quer ver? Vamos ver. Mateus 3, o batismo de Jesus. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus Aí eu pecados. pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí, não está. Confessando seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Foi sacanagem isso aí que você faz, viu, sabe? É o que está escrito na Bíblia. Vemos este homem, movido por sua falta de entendimento, em tom de arrogância, tratando sobre um assunto que ele não domina. Em sua fala, fica nítido que se sente como dono da palavra final. Vamos então analisar as acusações que este homem fez sobre Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, nós temos registrado o episódio que fala sobre o batismo de Jesus. E no versículo 14 é dito assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Essa declaração é de João Batista, em reconhecimento sobre a sua posição e a posição de Jesus Cristo. João Batista batizava as pessoas, e elas confessavam os seus pecados. Então veja, ao vir Jesus caminhando em sua direção para ser batizado por ele, há o reconhecimento de que ele, João Batista, é quem deveria ser batizado por Jesus, e não Jesus ser batizado por ele. Em outras palavras, ele, João Batista, quer dizer assim: eu sou pecador. Eu tenho que confessar, mas você não tem o que se arrepender. Eu sou menor e preciso ser batizado por aquele que é maior que eu. De novo, a declaração teológica de João Batista é: eu é que preciso ser batizado. E você vem a mim? Eu preciso ser batizado, ou seja, eu tenho necessidade de arrependimento e confissão. Isto é relevante a mim e não a ti, Jesus. Olha só, Jesus não foi fruto do relacionamento íntimo entre José e Maria, pois se fosse assim, José teria passado a semente do pecado a Jesus. Quem passa a semente do pecado é o homem. A própria palavra semente, que vem do grego esperma, de onde vem a palavra espermatozoide, nos indica isto. Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, afirma assim: Ele, Jesus, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 2 Coríntios 5, 21 ainda pontua: Aquele que não conheceu pecado, tratando sobre Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Além destes detalhes, devemos considerar ainda o seguinte: embora João Batista batizasse, os judeus já praticavam antes dele o batismo como um ato de purificação. E os sacerdotes levitas realizavam uma purificação simbólica com água antes e depois do cumprimento dos seus deveres sacerdotais. Levítico 16:4 diz assim: Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. E depois diz assim: banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. E ainda em Levítico 16, 23 e 24, aprendemos assim: depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes do linho que havia usado quando tinha entrado no santuário e ali as deixará.
E olha só, banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto para o povo, e fará expiação para si e também pelo povo. Mesmo que estas práticas narradas em Levítico não tenham sido chamadas de batismo, elas mostram o quão importante e sagrada é a limpeza cerimonial com água perante Deus. Ligado a estas narrativas que mostram que os sacerdotes passavam pela purificação, simbolizada pelas águas, está o fato de que o Messias cumpriria 3 ofícios: rei, e isto acontecerá no milênio; profeta, a promessa que seria um profeta semelhante a Moisés; e sumo sacerdote. Hebreus 4,14 narra assim: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E é muito relevante que o sacerdote exerceria seu ofício a partir da idade de 30 anos e que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Veja como podemos encontrar estas informações na Bíblia. O texto em Lucas, capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: e este mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos. Vejamos agora Números, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o seu trabalho na tenda da congregação. Este texto se refere aos levitas e ao sacerdote da tribo de Levi e descendente de Arão. Isto reforça o momento para o Messias iniciar sua missão aos 30 anos. E conforme lemos em Levítico 16:4 e 23:24, ao iniciar o seu ofício, o sacerdote passaria pela experiência da purificação nas águas. E após a purificação, se reconhecia nele a sua autoridade sacerdotal. Olha só, no caso de Jesus, ao sair das águas, ele foi reconhecido como autoridade de sumo sacerdote, pelo Espírito Santo, em forma de pomba, e pelo Pai, que bradou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mateus 3, versículo 17. Não é maravilhoso isto? Para terminar, o batismo de arrependimento de João Batista trazia em si este símbolo de purificação. E era um prenúncio da purificação final do pecado, que está disponível somente na pessoa de Jesus Cristo. Para concluir, desejo ler mais 2 textos. Hebreus capítulo 4, versículo 15, pontua assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o segundo texto, Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus disse: devo cumprir toda a justiça, ou seja, obedecer à vontade de Deus, identificar-se com os pecadores, mesmo que ele sem pecado, e para servir também de anúncio público que seu ministério estava iniciando, sendo modelo de humildade e obediência para seus discípulos. Deus nos abençoe. Agradeço por você ficar comigo até o final do vídeo. Se você gostou, se foi relevante, considere se inscrever em nosso canal. Também dê o seu joinha para que a plataforma do YouTube recomende cada vez mais os nossos vídeos. E até o próximo vídeo.